Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Desejando a você muita paz, muita saúde. Que hoje, dia 24, dia de São João, que hoje a gente possa rezar a São João, pedindo a sua intercessão, para nos dar a coragem que João tinha, para nos dar a fé que João tinha, para nos dar o discernimento que João tinha, para nos dar aquela vontade de pregar a palavra de Deus. João não tinha preguiça, João não tinha orgulho, João não se apegava às coisas materiais. João comia mel silvestre e se alimentava também de gafanhotos. João não tinha mordomia, João não tinha riquezas, mas mesmo assim, isso não impediu de ser um dos maiores profetas de Deus. Então, que a gente não possa usar as desculpas que a gente usa para não ir à missa, para não evangelizar, para não rezar. Nós arrumamos muitas desculpas, né? Mas João não tinha isso. João tinha vontade, João tinha coragem, João tinha uma fé verdadeira, fincada nos pés de Deus. Então, que a gente possa também seguir o exemplo de São João. E o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 1, versos de 1 a 17. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções de sacerdote no templo, pois era a vez do seu grupo, conforme o costume dos sacerdotes. Ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava de lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes a sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, dia de São João. São João foi aquele que preparou o caminho para Jesus. São João foi aquele que mostrou o poder de Deus. Isabel, sua mãe, estéril, já de idade avançada, seu pai também de idade avançada, mas como a palavra de Deus diz, para Deus nada é impossível. Um casal de idosos, com a saúde já debilitada, Deus disse, tu vai ter um filho. E assim aconteceu. E assim veio João Batista, aquele que pregava no deserto. Quando os homens não queriam mais ouvi-lo, ele pregava no deserto. Mas João era temido pelo rei. João era temido porque ele falava a verdade. João era temido e respeitado
porque ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Assim também devemos ser nós, meus irmãos. Nesse dia de São João, nós também devemos desprezar a opinião dos outros e seguirmos Deus. Nós devemos nos incomodar quando nós não estamos seguindo a palavra de Deus. A opinião dos outros a gente não pode controlar, né? Já dizia os antigos sábios, né? Aquilo que você não pode controlar, você não pode também se perturbar. Aquilo que você não pode ter o controle, você também não pode deixar que isso tire sua paz. A gente muitas vezes sofre, não é por as coisas que acontecem. A gente sofre por o valor que a gente dá às coisas que acontecem, né? Ficamos criando história, criando coisas para o futuro, né? E João não se importava com isso. João pregava a palavra de Deus e preparava o caminho para Jesus. E ele dizia: eu batizo vocês na água, mas aquele que virá, eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. E ele vai batizar no fogo do Espírito Santo. Então, João, quando Jesus veio para a vida pública, quando Jesus veio até o Rio Jordão e pediu para ser batizado, João se afasta e deixa que Jesus siga o seu caminho, o seu evangelho, para assim salvar toda a humanidade. Meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos sempre seguir atrás da cruz de Jesus. Nós devemos sempre seguir dando o exemplo que Jesus deu. E eu digo mais uma vez aqui, é fácil? Não. Nós somos pecadores, frágeis. Hoje nós estamos de pé, amanhã nós estamos caídos. Hoje nós estamos bem, amanhã nem tanto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente foque as nossas forças somente na oração e na palavra de Deus. Porque quando nós estamos vivendo para pessoas, quando nós estamos vivendo, observando outras pessoas, nós esquecemos o principal, que é a nossa vida, que é o ensinamento de Cristo. Então, nós devemos ter um caminho reto, nós devemos ter uma vocação, nós devemos ter um caminho a seguir. Porque dizia também os sábios, né? Quando você não sabe para onde vai, nenhum vento ajuda. Pode vir vento do sul, do norte, do oeste, você não sabe para onde ir, então não adianta. Qual é o seu objetivo? Você tem que ter um objetivo na sua vida. Qual é a sua meta? É criar os filhos bem? É construir um patrimônio para a sua velhice? É fazer uma poupança para os momentos difíceis? É procurar salvar a sua alma de sua família? Então nós devemos ter um objetivo na vida, porque se ficarmos igual uma barata tonta, não vamos atingir meta nenhuma. Então João Batista tinha um objetivo. João Batista não se importou com roupas, né? Com luxo, com riqueza. João Batista tinha um objetivo, que era preparar o caminho para Jesus, era converter a todos, era batizar o povo. Então, que a gente, nesse dia de São João, também possa seguir o exemplo de João. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações. Que Deus nos abençoe.